Olá, aventureiros digitais, sejam todos muito bem-vindos ao canal eGameCast. E hoje já falamos de vários craftings aqui, e dentre esses vários, sempre tem aquela denominação que não sabemos exatamente o que está sendo dito. Knife Crafting, Green Steel Crafting, Crafting de armadilhas, enfim, são vários. E daí resolvi tentar dar uma especificação melhor a todos eles, seguindo nossa nova série de mecânicas, onde nos aprofundamos um pouco mais em tudo que já foi dito no canal. Já falamos de armas e armaduras, então vamos ver sobre o crafting desses itens na Pedra da Mudança, ou Stone of Change. Pedra da Mudança é um dispositivo Eldritch para criar. Você pode realizar várias receitas de artesanato na Pedra da Mudança. A Pedra da Mudança também foi usada para atualizar itens previamente quebrados ou com erros. Ao colocar o item bugado, sozinho, na Pedra da Mudança, o item será atualizado para uma versão funcional. Itens dropados antigos de escudos de Call of Shoria, ou mais recente, os envoltórios do Toque Fantasma, foram corrigidos dessa maneira. Os locais onde se encontram as Pedras da Mudança são o lado de fora do banco, no Marketplace, logo à direita da entrada da Torre dos 12, no dirigível das guildas, selo dourado de contrato Stone of Change, level 32 e Standard level 40. Combinações de shards. É possível colocar pilhas de até 10.000 Dragon Shards na Pedra da Mudança para transmutá-los, mas isso não transmutará todos de uma vez. Você precisará repetir o processo quantas vezes foram necessárias até combinar o que precisa. E para obter os Dragon Shards necessários, as receitas são como exibidos nessa lista que está agora no vídeo. Pause aí para acompanhar. Encadernação e sintonização de itens. Qual é o efeito disso? Este item foi vinculado e sintonizado com você por uma Pedra da Mudança. Você agora é capaz de realizar outros rituais místicos sobre este item. Você pode sintonizar um item em uma Pedra da Mudança. Todos os itens que podem ser equipados, exceto aljavas, podem ser colocados em uma Pedra da Mudança com vários Kyber Dragon Shards Fragments, para prender o item e prepará-lo para a adição posterior de rituais místicos. Um item não vinculado torna-se vinculado ao personagem, enquanto o item já vinculado à conta permanece vinculado à conta. Ligar e sintonizar um item requer 400 Kyber Dragon Shards Fragments. Um item que esteja vinculado não sofre mais dano permanente ao item quando reparado, mas o dano permanente sofrido até aquele ponto não pode ser reparado e o item não pode mais ser trocado. Observações. Como em todos os artesanatos, você pode colocar uma pilha grande de cada ingrediente no dispositivo de criação. Não há necessidade de dividir grandes pilhas para o número exato de Kyber Dragon Fragments para vincular e sintonizar o item. Apenas o número necessário de Kyber Dragon Shards Fragments será consumido. Itens vinculados à conta permanecem vinculados à conta quando este ritual é colocado no item e podem ser negociados em um banco compartilhado. Itens não vinculados tornam-se vinculados ao personagem. Itens vinculados à conta ou vinculados ao personagem já são imunes a danos permanentes durante o reparo. Você só precisa vincular e sintonizar se também quiser realizar outro ritual alquímico nele. Itens que passam pelo ritual de ligação retêm qualquer dano permanente que já tenham sofrido. Esses itens se tornam imunes a futuros danos permanentes sofridos após a realização do ritual. Bidding e Attuning não destrói ampliações com slots. Ligação e afinação persistem através da disjunção de Knife, mas o efeito colocado no topo, não. Rituais alquímicos. Ao contrário de muitos outros aprimoramentos, os rituais alquímicos não destroem bônus míticos ou de ceifador, Reaper, em armas. A arma original permanece como está, mas o efeito do ritual. Rituais alquímicos adamantinos.
Um item só pode ter um tipo de ritual alquímico por vez, Adamantine ou Eldritch. A aplicação de outro ritual alquímico substituirá o anterior, ou um ritual adamantino já aplicado. Os rituais adamantinos alquímicos devem começar com o ritual adamantino 1, seguido pelo ritual 2 e etc. Você não pode pular direto para o 5 sem o 1 ou o 4. A lista abaixo mostra os ingredientes necessários para os rituais. Observações: esses rituais precisam ser realizados em ordem. Estes rituais podem ser realizados nos itens que estão quebrados além do reparo, para torná-los utilizáveis novamente. Todos os rituais são considerados rituais alquímicos. Conseguindo gemas da alma. Em Toei, ou Temple of Elemental Evil, na parte 2, Earth Nodes, ou To Earth Nodes Run. Em Taming the Flames, na dificuldade difícil, pode-se obter 19 gemas da alma, essência da terra em aproximadamente 10 minutos. Certifique-se de fazer a dificuldade Hard Elite. Terá os Earth Elementals com CR muito alto e normal muito baixo para fornecer as Soul Gems que você precisa. Em The Lord of Ice, na dificuldade normal difícil, pode-se obter mais de 200 gemas da alma e essências da terra por hora. Certifique-se de fazer a dificuldade normal e difícil, Elite e Reaper. Fará com que os Earth Elementals sejam de um CR muito alto para fornecer as Soul Gems que você precisa. No modo normal, o Santuário Central é reiniciado a cada 15 minutos, para que você possa cultivar sem parar. Não atrai elementais da terra para a armadilha elemental, pois capturar 5 elementais interrompe a geração. Não esqueça de trazer mais de 200 Kyber Dragon Shards com você para usar no feitiço. Ritual Eldritch Alquímico. Um item só pode ter um tipo de ritual alquímico por vez, Adamantino ou Eldritch. A aplicação de outro ritual alquímico substituirá o anterior, um ritual adamantino já aplicado. Abaixo a lista desses rituais. O Elite Spider Cult Mask e os kits de armadura comprados na loja, e provavelmente qualquer outro cosmético comprado na loja, podem ser vinculados e sintonizados e ter rituais aplicados a eles. Cosméticos feitos do espelho de Glimmering, no entanto, não podem. O ritual Eldritch da armadura alquímica pode ser aplicado à armadura cosmética ou capacetes cosméticos, incluindo a máscara do culto da aranha. Rituais Eldritch da armadura alquímica acumula com o ritual Eldritch do escudo alquímico. Rituais de dano de força e crítico de força agora funcionam em todos os envoltórios de mão, envoltórios gerados aleatoriamente, alquímicos e envoltórios nomeados, como os envoltórios épicos da luz infinita. Para Range Wraps gerados aleatoriamente, você pode precisar passar os wraps pela Stone of Change sozinho, para que o efeito funcione. Isso será mostrado como ritual de segunda chances. Canif Crafting. Os rituais alquímicos da Pedra da Mudança aumentarão em 1 o bônus de encantamento em itens fabricados por Canif. Os rituais alquímicos não têm efeito de encantamento ou nível de itens criados por Canif. Usar poda de junção e o item com ritual alquímico pré-existente removerá o ritual alquímico. O item permanecerá vinculado e sintonizado, mas o ritual alquímico precisará ser reaplicado. Então é isso. Vimos os vários tipos de crafting que pode ser realizados nas Pedras da Mudança. Nessas pedras, você pode criar as Kyber Dragon Shards Fragments com as Dragon Shards necessárias para usar nas receitas, atualizar itens, restaurar itens quebrados, tornar itens quase inquebráveis, vincular os itens ao personagem ou à conta, realizar rituais alquímicos e adamantinos com itens craftados de maneira Canif ou Eldritch. Se você tem mais alguma informação para acrescentar sobre este método de craftagem, coloca aí nos comentários para que possamos compartilhar esses conhecimentos. Eu procurei os dados desse vídeo na Wiki de DDO, no link na descrição deste vídeo. Espero que essas informações ajudem a galera aí na polidez dos seus personagens. Eu vou ficando por aqui. Era só isso nesse vídeo. Um muito obrigado a todos e valeu!